Muito boa noite a todos, bem-vindas e bem-vindos. Este é mais um webinar da Associação de Conselheiros do Brasil. Eu sou Antônio Almeida, sou sócio fundador da ACB, que nasceu de um grupo que participou da primeira turma de certificação de conselheiros da Fundação Getúlio Vargas em 2020, em plena pandemia. Fundamos a associação em 2022 e quero ressaltar que nós não somos uma escola de formação de conselheiros. Nós somos uma entidade que congrega esses profissionais com a missão de influenciar e transformar as empresas através da governança. Ou seja, acreditamos muito na governança. Acreditamos que esse é o caminho para que a gente possa desenvolver um país melhor, uma gestão melhor e uma perenidade das empresas. Os podcasts e webinars são um produto da Comissão de Educação Continuada que eu coordeno, junto com os demais responsáveis de comitês da ACB. E hoje aqui é um webinar coordenado pelo Comitê de Saúde da Associação de Conselheiros. E temos aqui conosco a Luciana, o Rogério e o Marcos, que se apresentarão agora e depois eles retornam aqui para a nossa primeira pergunta. Por favor, Luciana. Muito obrigada, Antônio. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui conversando com vocês nessa noite e me apresentando. Estou como coordenadora da Comissão de Saúde da ACB, sou conselheira consultiva e sou também mentora de desenvolvimento de carreira de executivos e estou atuando aí junto com a ACB nesse propósito de promover, a governança para as empresas brasileiras. Olá, meu nome é, como o Tony já iniciou apresentando, eu sou Rogério Medeiros, eu sou membro da associação e sou conselheiro da associação neste momento com a condição de vice-presidente do Conselho de Administração. Obrigado, Marcos, pelo seu tempo aqui conosco e espero que a gente aprenda bastante com esta conversa aqui. Obrigado, Rogério. Primeiro, um prazer pelo convite, Luciana, Antônio, Rogério. Boa noite, boa tarde. A gente nunca sabe que horas alguém vai assistir esse nosso podcast, né? Então, seja qual for o horário que vocês, enfim, utilizem esse tempo e que seja útil, né, do que a gente vai compartilhar, vai discutir aqui. Me apresentando, eu sou engenheiro de formação, trabalhei por empresas multinacionais, nacionais, filantrópicas, onde eu estou, inclusive, trabalhando atualmente, como gestor executivo da área de saúde, né? Então, também atuo, né, como superintendente executivo da Associação Voluntários da Saúde, e é um prazer estar aqui falando um pouco sobre governança, uma pauta tão, importante para o nosso setor. Muito obrigado pela sua disponibilidade e vamos começar com a primeira pergunta. Marcos, qual é o maior desafio que a Associação de Voluntariados da Saúde enfrenta no tema governança? Vamos lá, Antônio. Acho que para dar um plano de fundo, né, do tema de governança e as pessoas conseguirem entender, né, a minha colocação, vou dar um pouquinho do histórico da AVS. A AVS, ela, né, foi concebida, né, 4 anos atrás, também na pandemia, né, quando os hospitais, principalmente públicos, né, precisavam ali de uma mobilização da sociedade para enfrentar, né, a pandemia. E aí um grupo de profissionais de saúde, liderado pelo Fernando Torelli, um executivo também de renome no mercado, começaram a se juntar para, como é que a gente faz para se associar entre nós e levar, né, todo o nosso conhecimento, nossa capacidade, seja técnica e também de relacionamento, né? Porque, né, hoje a gente precisa entender que relacionamento é um bem precioso. E aí esses, né, profissionais começaram a se mobilizar
e rapidamente, em 2 meses, tinham mais de 400 voluntários aglutinados, entendendo ali, né, realmente era um momento de mobilização da sociedade. E a partir de então, a gente constituiu, começou a se organizar, e aí estamos há 4 anos levando conhecimento, capacitação para instituições que atendem o SUS, de profissionais que doam suas horas para melhorar, né, a atenção, a gestão e, obviamente, a sustentabilidade, né, de todo um setor de saúde que depende, né, de recursos do SUS, que normalmente são recursos financeiros finitos, né, e uma demanda muito forte, né, que a gente sabe que 75% da população aí está dependendo desses serviços. E nesses 4 anos que a gente vem atuando, a gente faz projetos de planejamento estratégico, diagnóstico de cadeia de suprimentos, programa de desenvolvimento de lideranças, programa de educação executiva, preparação para certificação, né, ONA, segurança do paciente, projetos de eficiência, Lean, Six Sigma voltados para a saúde. E a gente foi experimentando esses projetos, né, que geraram, sem dúvida nenhuma, impacto, mas a gente começou a tocar em um tema, principalmente quando a gente falava sobre planejamento estratégico, sobre sustentabilidade, visão de longo prazo das instituições, de uma falta da presença, né, da alta gestão, enfim, dos conselhos, quando se tinham conselhos, para sustentar, entender aquilo e sustentar o que a gente estava trazendo como boas práticas. E aí, nesse movimento, a gente percebeu que ou a gente também trazia o tema governança como um eixo central para os voluntários, ou a gente tem um grande risco de fazer um grande esforço, de levar um conhecimento, mas que isso seja um efeito de curto prazo. Algo que você vai e melhora, mas que sem uma governança bem estabelecida, todo esse esforço, né, pode se perder. Então, eu entendo que na área da saúde, principalmente nas entidades que a gente apoia, não ter ou, né, buscar uma maturidade maior de governança vai ser essencial para que realmente a nossa missão seja cumprida, que é justamente buscar mais equidade dentro do Brasil na prestação de cuidados de saúde. Perfeito, Marcos. Eu, né, como participante ativa aí da AVS, como voluntária, é um trabalho muito bacana que é feito, a gente vê a interação, né, a importância que as entidades dão para esse trabalho, né, quão importante é esse olhar, né, de levar um pouco mais de profissionalização, um pouco mais de conhecimento para dentro das instituições. E aí eu queria te perguntar, né, linkando um pouco com o que a gente está falando aqui da governança, do ambiente da saúde, ter essa associação, né, a AVS, a gente vê o papel claramente, a importância, mas como que você poderia estender isso para a gente avaliar assim, qual que é o papel do voluntariado, né, pegando como exemplo o trabalho da AVS para a melhoria, né, do segmento da saúde como um todo, para a prestação da assistência para a população brasileira? Como que você conecta, né, usando a AVS como um exemplo, para mobilizar mais a sociedade para o voluntariado? Eu acho que assim como, né, o Antônio comentou, né, da missão da Associação dos Conselheiros do Brasil, nós, como voluntários, levar esse conhecimento da importância da governança, né, ajudar a que as pessoas tenham mais clareza dos seus papéis, né? Então, acho que através, né, a gente já consegue, né, nesse período, a gente já fez mais de 70 projetos, né, na AVS, são mais de 50 instituições atendidas e com parcerias com associações, né, filantrópicas também de vários estados. Então, o caminho, né, de voluntários, né, como você, Luciana, né, e como outros, né, a gente lá, né, a gente não, né, em vários GTs, né, são os grupos técnicos que a gente chama,
a gente tem pessoas com um altíssimo calibre, com uma experiência tanto em gestão, mas também em governança. Então, a gente utilizar esse poder, né, de profissionais, né, voluntários, para levar, né, conceitos de governança, né, em educação, em apoio, faz com que realmente essa instituição tenha uma capacidade de se autogerir de uma forma mais, pelo menos é o que a gente confia, né? Esse é um trabalho que a gente vem começando há pouco tempo, mas eu tenho uma confiança muito grande que onde a gente tocar com o tema de governança, através dos nossos voluntários, dessa capacitação, desse acompanhamento, né, dos conselhos, da forma de gerir, de condutas éticas sustentáveis, ou seja, a gente tem né, um mar enorme de oportunidades para garantir a sustentabilidade. E, obviamente, isso vai se refletir num cuidado melhor do paciente. Então, associações como, né, a CD, como, né, a AVS, por meio, né, dos voluntários, nos permite chegar. E eu acredito que também um outro ponto que eu vou trazer quando a gente chega nessas instituições de uma forma voluntária, a gente tem um grau de abertura muito grande de quem está recebendo esse apoio, porque eles sabem que ali não existe um outro tipo de interesse. É o interesse real de fazer com que eles evoluam. Então, ninguém ali está buscando, né, não tem disputa de poder, ninguém é do lado nem do outro, é todos realmente em prol de ter uma atenção, né, de saúde, né, através do SUS de maior qualidade. E que isso passa, sim, por cada um entender seu papel numa governança, que a gente tenha ferramentas de proteção dessa organização por vários comitês, por como que né, um conselho pode se nutrir para ter mais segurança né, na sociedade em cada né, região, cidade que essas instituições estão inseridas, né? Não, perfeito. Te ouvindo falar, me veio uma questão. Você fala né, das experiências que você já teve dentro das instituições que a AVS já atuou. Né? A gente, enquanto ACB, também tem dentro da missão dela a questão de levar a governança para as pequenas e médias empresas, né, que no Brasil representam a maior percentual né, da nossa pirâmide, digamos assim. E você consegue ver, queria que você trouxesse um pouco da sua experiência com o trabalho da AVS dentro das instituições de saúde, né, olhando por esse lado da governança, e conectar com essa dificuldade que a gente vê no Brasil como um todo, das pequenas e médias empresas terem essa questão de aceitar a governança, porque a gente sabe que às vezes o hospital, a instituição precisa daquilo, mas entre precisar e aceitar, né, se engajar, se envolver, às vezes esse caminho não é tão curto como a gente gostaria. Então, eu queria que você trouxesse um pouco da sua experiência, da sua vivência na saúde, para a gente tentar clarear um pouco desse cenário que a gente tem. Acho que os desafios de governança, eles são, né, por mais que eu não conheça com profundidade outros setores, mas comparando, né, eu conheço também muito bem todo o setor privado, né, onde eu sempre atuo e também atuo como conselheiro também no setor privado. Eu percebo que, né, muito da raiz disso está no ser humano, né? Em todos eles ali passa pelo ser humano, né? E o ser humano, ele tem seus medos, né? Tem um instinto de sobrevivência, né? Um instinto de resistência, né? Ao novo, né? E um setor, né? Que foi concebido por muito tempo e conseguiu avançar, conseguiu crescer, né? Porque é isso, né? A área de saúde tem esse benefício, né? É um mercado que cresce, a população envelhece, cada vez tem mais clientes, certo? Cada vez tem mais dinheiro dentro do sistema, dentro do setor. Isso vai continuar. Ou seja, com mais ou menos gestão, essas instituições foram crescendo e foram tendo sucesso ao longo do caminho. E, obviamente, a gente chega num momento onde tem mais concorrência, tem mais dificuldades, tem talvez dificuldades econômicas
maiores, e que exige uma profissionalização maior na sua gestão. E aí, como enfrentar isso? Seja, né, dentro, né, dessas filantrópicas ou no mercado privado, onde a gente traz, né, nas pequenas e médias empresas esse aspecto, né, foi um médico, um grande fundador, né, ou um grupo de médicos que fez uma clínica, que transformou aqui num pequeno hospital, e a cidade cresceu, e aí fez mais um predinho, e fez mais um puxadinho, e eram sempre eles ali que dominavam, né, compartilhavam, faziam os seus feudos dentro dos hospitais. Então você toma conta desses serviços, essa família toma conta de outros serviços, e isso foi se cristalizando ao longo de décadas, né? E aí, quando você traz o elemento governança, onde temos que dar luz, não temos que seguir da mesma forma, né? Temos que nos preocupar com transparência, conflitos de interesse, né? Ou seja, são coisas que acabam vindo. E, obviamente, isso tudo, por mais que pessoalmente, individualmente, eles queiram e querem mesmo, eu acredito fielmente que eles querem fazer esse movimento, mas tem muito medo de perder o poder que eles tinham ou tiveram, as famílias tiveram ao longo dessas décadas, né? Então eu vejo que isso vale, né, para um lado e para o outro, que eu imagino que seja algo muito similar ao que vocês observam em qualquer um dos setores em empresas similares. Legal, show. Eu vou tomar a liberdade aqui, Luciana e Tony, para fazer uma Pode. pergunta para o Marcos. Marcos, se a gente ficar discutindo essas formações de hospital, eu vou pedir uma garrafa de vinho, mas eu não posso porque está gravando, eu não posso colocar aqui, senão depois vão me puxar minha orelha. Mas você tem uma experiência e tem um papel em conselhos. Eu queria agora, o Marcos Conselheiro, qual é a importância deste conselheiro sendo voluntário? Como é isto para a formação do seu papel como conselheiro? Juntando, né? Ou seja, eu sou conselheiro, né, consultivo, mas profissional, né? Não voluntário, né, na atuação, mas também já fui conselheiro, ou sou, na verdade, voluntário nas startups, né? Eu também sou muito ligado às startups, e ali você acaba entrando como investidor anjo, né? Um pouquinho de capital, mas muito pelo relacionamento e orientação sobre quais são realmente os caminhos para aquelas startups crescerem, né? Então, ah, a gente tem no dia a dia é, né, uma vontade, né, e exercer o papel de conselheiro, obviamente, eu também exerço o papel de executivo, né? Eu também sou gerente geral do hospital aqui da Universidade Portuguesa de São José do Rio Preto. Então, eu fico tirando meu papel, né? Eu sou o executivo e aqui não, aqui eu sou o conselheiro que preciso estimular, trazer boas práticas, questionar, né, quais seriam as melhores alternativas. Então, realmente são papéis que eu fico aí exercitando no dia a dia, que, né, são muito ricos. Então, quando eu vejo, né, esse papel de um conselheiro voluntário, a doação, né, e o interesse, ele passa a ser, obviamente, como eu comentei, muito mais genuíno, né? Ou seja, eu estou ali realmente, estou dedicando meu tempo voluntário àquela instituição, porque eu acredito naquela missão, né, do que aquela instituição, né, foi concebida, aonde ela vai chegar, que dores ela vem a ser constituída para diminuir no mundo, na sociedade, na comunidade que ela está inserida. Então, esse voluntário conselheiro, ele chega com muita credibilidade, muita força, né? Então, a gente, né, estamos chegando aqui, né, numa etapa da vida onde a gente, né, tem uma bagagem que consegue, né, observar, questionar, levar, né, ponderações que essas instituições ou essas, né, empresas familiares têm dificuldade de enxergar, né? Um conselheiro tem essa grande vantagem. Eu olho de fora. Eu estou naquele olhar helicóptero, onde você não está ali dentro, você não está vivenciando, você não está emocionalmente envolvido com as decisões. E isso é muito rico. Então, as empresas que tomam decisões muito
né, ligadas emocionalmente. É óbvio que a gente tem que ter a paixão, tem que fazer aquilo pelo que te inspira ali, mas não pode te tirar uma capacidade melhor de julgamento, de decisões. Aquilo pode alavancar em médio e longo prazo. E normalmente a gente percebe isso. Você comenta, traz, né, você observa aquela situação e você percebe claramente que ele tem um viés de proteção, um viés de medo, um viés de envolvimento emocional na situação, onde o conselheiro voluntário externo consegue, da melhor forma possível, sempre, né, com o nosso preparo, trazer outras alternativas, outras perspectivas, linkar com outras coisas acontecendo no mercado, que talvez ali naquela região ainda não chegou, mas pode chegar, problemas, né, às vezes, né, de segurança ou macroeconômicos, que as pessoas ainda não percebem o que está acontecendo de movimentos maiores de mercado. Então, tem muita coisa boa que, né, acho que nós, conselheiros, também voluntários, podemos levar para essas empresas, né, numa perspectiva bem ampla. E pegando carona, Marcos, nessa sua fala, como é que você imagina, assim, se você tivesse que orientar, indicar, pensando em colocar o voluntariado como uma pauta de conselho, como uma atividade ali dentro, né, do ambiente da empresa, na questão de incentivar colaboradores, como que você vê que isso poderia a gente estimular que isso fosse feito? Qual que seria a sua orientação? Eu, né, tenho minha experiência pessoal, né, de ter participado. Eu já era voluntário quase quando era estagiário, né? Por sorte, na empresa que eu era estagiário, tinha programas fortes de voluntariado, empresa holandesa. E ali eu observei que esse trabalho voluntário trazia um sentimento de pertencimento enorme, né, para quem estava ali. Um orgulho, né, da gente ter uma possibilidade, ter algo estruturado que nos permitia ir além da nossa entrega profissional da atividade que a gente era contratado. Então, de muito cedo, realmente, eu tenho essa percepção do valor que um programa de voluntariado gera para uma empresa. Normalmente, os voluntários eles têm uma capacidade de se relacionar, uma empatia, uma visão mais sistemática do que acontece dentro da empresa, consegue criar relacionamentos mais sólidos, e isso tudo faz bem para a empresa. Então, esse discurso dentro, né, das lideranças, dentro, né, que a gente possa levar, assim, ó, tendo esse programa de voluntariado, né, dentro da sua empresa, certamente a sua empresa vai crescer, as pessoas vão querer ficar mais aqui, porque, inclusive, você consegue, né, e eu tinha muitas discussões sobre que tipo de... Porque a gente pode ajudar qualquer coisa, né? A gente pode ajudar e fazer programas voluntários para pintar escolas, ou para doar seu tempo, seu conhecimento na gestão, que é o nosso caso da AVS, né, e aí tem empresas que hoje, né, buscam a AVS para nos inserir dentro dos seus programas de voluntariado. Então, a gente tem empresas que nos procuram e falam, ó, eu tenho um programa onde eu disponibilizo tantas horas do horário de trabalho dos meus colaboradores para que eles possam atuar em projetos voluntários. Então, isso, né, é real, existe. E aí, obviamente, a gente oferece, ó, temos aqui os GTs, enfim, a gente pode fazer. Então, a minha experiência é que essas empresas ganham muito em retenção de grandes talentos, em uma capacidade de trabalho mais colaborativa entre seus colaboradores. E eu acho que esses são os argumentos a levar para qualquer, né, conselho, qualquer liderança, né, de instituições para implementar programas de voluntariado dentro de suas empresas. Não sei se, né, era nesse sentido, mas eu acredito que sim. Não, com certeza. Eu acho que à medida que a gente vai pegando isso, né, essa sua fala,
isso vai se reverberando, a gente vai amplificando isso, né? A tendência é que a gente comece a ver mais, né, o próprio trabalho que a AVS faz, né, no sentido de buscar engajar mais pessoas, né, trazer mais voluntários. Eu imagino que é o mesmo esforço também de levar essa mensagem para as outras empresas, né, como eu disse, né, no início, para as pautas de conselho, para trazer o quanto que isso pode trazer de benefícios diretos e indiretos para a empresa, né? Então, sem dúvida, eu acho que fica muito claro aí a importância do voluntariado aí dentro das empresas, né? Sim. Aproveitando esse gancho que você falou muito bem, Marcos, sobre pessoas, né? O desafio é sempre em torno das pessoas. E são desafios muito bons. Tem um ditado antigo lá no Rio de Janeiro que fala assim: quanto mais se mistura, mais a raça fica pura. Conheci essa? Não, mas essa eu Não? vou guardar no coração. Muito boa. Então, pessoas, toda a minha carreira de executivo, aliás, eu fiz 50 anos de carreira profissional formal no mês passado, a gente sempre olhou para a diversidade multidisciplinar, vamos falar assim, das equipes. Então, eu também sou engenheiro de formação, trabalhei em projetos de indústria que você tinha que lidar com o engenheiro metalúrgico, mecânico, eletricista e vai por aí afora. Hoje em dia, a gente debate muito como que a gente faria esse trabalho multidisciplinar e obviamente, trazendo pessoas de outras formações, de outras crenças, enfim, aqueles desafios que estão aí no dia a dia, no social das empresas. Eu passei por uma experiência muito interessante, em que recebemos, por exemplo, um trainee de Angola, uma pessoa de formação cultural absolutamente distinta da nossa, e foi ótimo. Foi muito bom ter esse trainee. Como que vocês, digamos assim, ajudam a formar essas equipes multidisciplinares e diversificadas no trabalho voluntariado? Acho que a gente já, né, a gente está se estruturando, né? Eu gosto muito, né, do tema diversidade, também sempre gostei. Eu achei fantástica a sua frase. É, a própria VES, a gente está se organizando, estruturando melhor, né? Inclusive, eu comecei nessa posição como superintendente executivo agora em fevereiro desse ano. A gente não tinha essa posição. Nós éramos, né? A gente também foi avançando a própria governança da AVS. Então, eram apenas voluntários os grupos, né? O conselho, os sócios fundadores, mas não existia ali realmente né, uma entidade responsável pela execução, né? Não tinha executivo responsável pelas operações, enfim, para estruturar. E a gente fez um planejamento estratégico no ano passado, onde a gente, né, estabeleceu 5 pilares de desenvolvimento da AVS, um de impacto social, que é um relacionado a como a gente aumenta, né, utiliza de uma forma mais inteligente as horas dos voluntários para gerar um impacto maior na sociedade. Um de sustentabilidade financeira, porque a gente precisa, né, de uma forma, né, ter as ferramentas para que a associação ela funcione. A gente precisa usar aplicativos de gestão de projetos, eu preciso ter uma plataforma para gestão, né, dos próprios voluntários, ou seja, existem custos que eu preciso ter uma sustentabilidade também financeira, um segundo pilar, que é o da sustentabilidade. Né? Um pilar sobre excelência operacional baseada em inovação. Então, a gente busca, né, nesse momento que a gente está, trazer tudo com muita inovação. Então, né, realmente fazer com que o conhecimento dos voluntários seja utilizado em prol da nossa missão e não com burocracias, com um trabalho que não gera valor. Um outro sobre governança e transparência, afinal, somos uma associação que precisa prestar contas, né? Ainda mais se a gente vai buscar recursos financeiros na sociedade, então é um quarto pilar. E temos um quinto, que é a gestão do nosso maior ativo, que é os próprios voluntários. E aí, dentro desse pilar,
da gestão dos povos voluntários, eu entendo que a gente precisa trazer elementos de diversidade, programas de diversidades, para a gente poder incorporar. Então, a gente ainda está muito no início, né? Esse planejamento estratégico, ele começou a implementação esse ano, mas eu sou muito fã e um entusiasta da questão de diversidade. Por casualidade, há um mês atrás, eu dei uma aula numa MBA de gestão em saúde. Lá conheci alguns médicos já entraram com voluntariados, e um dos alunos era um médico cirurgião cardíaco de Angola, que entrou para a AVS há 2 meses. Luciano, não sei se teve na última reunião do GT de Estratégia de Governança, ele entrou e começou com a gente, um médico cirurgião cardíaco lá de Angola, também agora participando da AVS, né? Mas são coisas que vêm acontecendo naturalmente, porque a gente tem, obviamente, uma abertura e um acolhimento né? A gente não tem um critério para aprovação, se você pode não ser voluntário, né? Todos são bem-vindos, todos. A gente não pergunta, não tem um critério de seleção para entrar, todos são bem-vindos. Quanto mais misturar, né? Mais puros iremos ficar. Então, vamos... Mas, enfim, foi muito boa a provocação, Antônio, porque a gente, obviamente, né, tem que construir, né, degrau por degrau, mas já começar com olhar a diversidade nessa questão, nesse pilar de gestão dos voluntários, vai ser algo muito, muito rico. Obrigado pela provocação. Imagina, e desculpe, eu não sabia que você estava há tão pouco tempo no cargo para a gente debater esses temas, mas são provocações. Sim, né? sim. Tem algumas, mas eu vou deixar agora as provocações por conta da Luciana e do Rogério. Primeiro, é importante agradecer, né, Marcos? Acho que é um aprendizado muito grande. Eu posso aqui dar o meu testemunho. Tem sido um trabalho, uma experiência muito, muito construtiva, muito positiva para mim, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, realmente, só reforço o que você falou da importância do trabalho voluntariado moldar quem nós somos, os profissionais que a gente quer se tornar. Então, eu tenho sentido literalmente na pele essa sua fala. Né? E eu acho que isso fica muito claro quando a gente conecta, né, conselho, governança, né, o voluntariado é sempre em prol, né, de um crescimento, de pensar lá na frente. Então, tem muito a ver com o que a governança prega, né, de pensar de uma forma estruturada, de pensar em crescimento, em evolução. Então, se antes eu já tinha essa percepção, agora eu tenho uma certeza maior aí da conexão entre governança e voluntariado. Certo, Rogério? Não, show, e toda a provocação como a do Tony e a Luciana, eu fiquei com uma vontade danada aqui, Marcos, porque assim, a AVS, ela surge de um executivo que participa de conselhos, e ele agrega outros executivos nesse processo. Então, eu vou voltar à minha primeira pergunta de outra forma, onde basicamente nós temos aí o nosso papel, que um dia fomos executivos, em transição para conselho, ou parte de nós. Acima de tudo, nós estamos falando de uma coisa chamada, que o Tony pensou, pessoas, mas acima de tudo, lideranças. Como são estas lideranças no conselho ou na execução da AVS? Espetaculares, né? Só para eu começar aqui minha linha de raciocínio, porque são pessoas muito bem capacitadas, né? E temos, né, jovens também, né? Então a gente tem, obviamente, né, um grupo, né? Acho que a gente tem uma diversidade. A gente tem aquela pessoa que está entrando na área da saúde e enxerga, nossa, mas eu vou ter a oportunidade de estar lado a lado. E eu falo isso na AVS. Na AVS a gente não tem hierarquia. A gente tem lideranças situacionais de projetos, de grupos, de temas, mas somos todos com a mesma voz. Né? Eu faço um onboarding, eu fazia, né, de todos os voluntários que chegam,
Agora, todas os GTs não mais, mas quando eu estava com uma liderança do GT de governança e estratégia, eu fazia questão, né, conhecer a Luciana nesse contexto. E eu falava assim, ó, você que está chegando hoje, você é tão líder quanto eu que cheguei há 4 anos atrás. Esse é um valor da AVS. Ninguém é mais do que ninguém e quem chegou ontem pode colaborar da mesma forma, com o mesmo impacto de quem está lá desde a sua fundação. Então, quando eu penso em líderes, né, pessoas líderes da AVS, são pessoas que tiveram esse chamado por algum motivo, conheceram alguém, viram alguma matéria, foram a algum congresso onde a gente expôs nossos trabalhos, nossos projetos, e partiu dali. Ok, bacana, vou me relacionar, vou conhecer outras pessoas, mas eu confio muito, né, realmente no ser humano. O ser humano, no fim das coisas, né, no final, né, no seu âmago, ele quer ajudar o próximo. E se a gente dá essa permissão, né, esse espaço, as pessoas assumem seus papéis de liderança, né? E todos são líderes. Então, a gente tem, né, os líderes que estão na posição de liderança, temos líder, temos os co-líderes dos GTs, dos OKRs, dos trabalhos, mas todos são líderes, todos, né, dentro da sua atividade. E é muito rico, né, realmente, essa questão, né, por isso que eu, como a Luciana reforça, né, mais convencida, se a gente conseguisse realmente trazer que toda a instituição, organização, tivesse seu programa de voluntariado, elas iam despertar dentro de todos os indivíduos uma força que normalmente, às vezes, as pessoas nem sabem que tem, né? E que a gente, através do voluntariado, a gente pode mostrar que sim, é possível. E as pessoas, né, pelos projetos que a gente tem na área da saúde, a gente tem uma facilidade maior, porque saúde, obviamente, é algo que todos nós precisamos nos ocupar, né, nos preocupar, nos cuidar. E, invariavelmente, também aqui no Brasil, a gente precisa do SUS. E aí, com olhar de curto prazo, sendo ele egóico ou não sendo, né? Mas a gente torce para que o sistema seja realmente algo que as pessoas possam utilizar e receber o melhor cuidado possível. Marcos, Luciana, Rogério, estamos chegando no fim do nosso encontro. Muito rico, muita experiência agregada, Marcos. Muito obrigado. Muito alinhado com a nossa missão, porque as dificuldades que você está vivendo são as dificuldades do mercado. As empresas vivem essa dificuldade. Quero agradecer muito a você e quero te dar a palavra final, o fechamento desse nosso webinar. Por gentileza, suas considerações finais, como diziam nos debates, né, para deputados e presidentes, suas considerações finais. E quero ser voluntário na AVC. Depois você me diz, na AVS, perdão, me diz o que eu tenho que fazer. Então, vai, Lívia. Como todos ali, né, deputados, primeiro a gente inicia agradecendo muito de coração pelo espaço, né? Essa semana eu tenho falado muito sobre escuta, né? E a gente precisa exercitar isso, né? E quando a gente encontra pessoas como vocês, que a gente está aqui para escutar. Eu, sinceramente, estive aqui buscando escutar bem as perguntas de vocês, os comentários, as provocações de forma muito sincera e muito interessada. Então, eu queria agradecer muito a Luciana pelo convite, Rogério, Antônio, né? Um prazer enorme conhecê-los, conhecer um pouco mais, né, da CB, que a Luciana já havia, né, me comentado um pouco, dizer que espero que vocês, né, consigam ter muito sucesso, né, na missão de vocês. Confio plenamente e acredito que a governança é a grande, né, mãe, né, de qualquer tipo de evolução da sociedade. Se a gente não tiver
né, todos os elementos da governança estabelecidos em qualquer lugar, certamente a gente não tem algo sustentável, algo que a gente vai ter orgulho no futuro. Então, agradeço para vocês também, que mais profissionais possam se associar à ACB, que muitos profissionais também se interessem em vir até a AVS. É muito fácil de se cadastrar, como eu comentei, não tem nenhum tipo de critério, todos são bem-vindos. É só entrar na nossa página da AVS, reforçar nosso time, fazer um cadastro simples e todos serão acolhidos da melhor forma possível. Então, um grande abraço a todos vocês, uma gratidão. Muito obrigado, meu caro. Obrigado, Luciana, Rogério. E lembrando a todos que no mês que vem temos o nosso segundo fórum da Associação de Conselheiros do Brasil, em São Paulo, no dia 21 de agosto. E, ao final deste webinar, vocês verão o link para inscrição neste fórum. E, mais uma vez, muito obrigado. Desejo a todos uma ótima semana e um grande abraço. Abração a todos. Obrigado, Marcos. Tchau, Obrigada, tchau. Marcos, muito obrigada, viu, pelo seu tempo.